queridos alunos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal André Bio. Eu sou o professor André e seguimos avançando na nossa jornada pela sinalização celular, aprofundando os mecanismos que permitem à célula perceber, integrar e responder aos estímulos do ambiente. Na aula anterior, discutimos como a comunicação celular envolve integração, amplificação e regulação dos sinais, entendendo que a célula não apenas recebe informações, mas as interpreta e modula de forma altamente precisa. Hoje, vamos explorar a maior e mais versátil família de receptores de membrana, os receptores acoplados à proteína G, compreendendo sua estrutura, seus mecanismos de ativação e as principais vias intracelulares que eles controlam. E antes de começar, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Isso não custa nada e ajuda muito o canal a crescer e garante que você não perca as próximas aulas. Vamos juntos! Nesta aula, vamos começar compreendendo por que os receptores acoplados à proteína G constituem a maior família de receptores de superfície, analisando sua estrutura conservada e sua enorme diversidade funcional. Em seguida, vamos entender como ocorre a ativação das proteínas G, como as subunidades alfa, beta e gama transmitem o sinal e como a atividade GTPase e as proteínas RGS garantem o desligamento preciso da via. Depois, aprofundaremos a regulação do AMP cíclico, observando como as proteínas GS e GI modulam a adenililciclase e como o AMP cíclico ativa a pKa, promovendo fosforilações que podem alterar tanto a atividade enzimática quanto a expressão gênica via Krebs. Também estudaremos a via do fosfatidil-inositol, na qual a proteína GQ ativa a PLC-beta, gerando IP3 e DAG, promovendo a liberação de cálcio do retículo endoplasmático e a ativação de PKC. E, por fim, analisaremos como o cálcio atua como mensageiro intracelular ubíquo, formando ondas e oscilações cuja frequência determina respostas celulares específicas. Para entender como a célula responde ao ambiente, precisamos começar pelos receptores mais versáteis e abundantes da membrana, os receptores acoplados à proteína G. Os receptores acoplados à proteína G, ou simplesmente GPCRs, constituem a maior classe de receptores presentes na membrana plasmática. Eles são responsáveis por mediar grande parte das respostas celulares a estímulos externos e internos. Ou seja, sempre que a célula precisa interpretar um sinal do ambiente, seja hormonal, neural ou sensorial, é muito provável que um GPCR esteja envolvido nesse processo. Esses receptores reconhecem uma enorme variedade de moléculas sinalizadoras, proteínas, peptídeos, aminoácidos, ácidos graxos, além de estímulos físicos, como a luz e substâncias responsáveis por odor e sabor. Um ponto fundamental é que a mesma molécula pode ativar vários subtipos de GPCR. Por exemplo, epinefrina, acetilcolina e serotonina interagem com múltiplos receptores diferentes, o que explica como um único sinal químico pode gerar efeitos distintos em tecidos diferentes. Apesar da diversidade funcional, todos os GPCRs compartilham uma estrutura semelhante. São formados por uma única cadeia polipeptídica que atravessa a membrana plasmática 7 vezes, formando um arranjo cilíndrico. No interior dessa estrutura está o sítio de ligação do ligante. Após a ativação, o receptor interage com as proteínas G, que são as responsáveis por transmitir o sinal para o interior da célula, desencadeando cascatas bioquímicas específicas. A superfamília dos GPCRs inclui exemplos clássicos, como a rodopsina, envolvida na visão, e os receptores olfatórios. Até organismos unicelulares, como as leveduras, utilizam GPCRs para processos como o acasalamento. Do ponto de vista clínico, esses receptores são extremamente relevantes. Quase metade dos medicamentos disponíveis atua sobre GPCRs. Além disso, existem diversos receptores chamados órfãos, cujos ligantes ainda não foram identificados, representando um campo promissor para o desenvolvimento de novas terapias. Uma vez que sabemos quem recebe o sinal, o próximo passo é compreender como essa informação é convertida em uma resposta bioquímica dentro da célula.
Quando um ligante se liga ao GPCR, o receptor sofre uma mudança conformacional e passa a funcionar como um GAF, um fator de troca de nucleotídeo de guanina. Isso induz a subunidade alfa da proteína G a liberar o GDP e se ligar ao GTP. Essa troca é o passo-chave da ativação. É importante entender que o receptor não leva o sinal para dentro da célula, ele ativa a proteína G, que faz uma ponte com os efetores intracelulares. As proteínas G são chamadas triméricas porque possuem 3 subunidades, alfa, beta e gama. No estado inativo, elas formam um complexo associado, com a subunidade alfa ligada ao GDP. Existem diferentes tipos de proteína G, cada uma especializada em ativar conjuntos específicos de enzimas ou canais iônicos. Essa especificidade garante que diferentes receptores possam gerar respostas celulares distintas. Após a ligação do GTP, a subunidade alfa sofre uma mudança conformacional e se dissocia do complexo beta-gama. Tanto a alfa-GTP quanto o dímero beta-gama podem interagir com proteínas-alvo na membrana, como enzimas e canais iônicos. Ou seja, uma única ativação pode gerar múltiplos efeitos intracelulares simultâneos, ampliando a resposta celular. A própria subunidade alfa possui atividade GTPase, ou seja, ela hidrolisa GTP para GDP, retornando ao estado inativo. Esse processo pode ser acelerado por proteínas chamadas RGS, que funcionam como gaps específicas para a subunidade alfa. Elas garantem que o sinal seja transitório e bem controlado. No genoma humano, existem diversas proteínas RGS, cada uma regulando subconjuntos específicos de proteína G, o que reforça a precisão e o controle da sinalização celular. Entre as várias rotas ativadas pela proteína G, uma das mais clássicas e bem estudadas envolve a produção do AMP cíclico como segundo mensageiro. O AMP cíclico é um segundo mensageiro que pode aumentar em questão de segundos após um estímulo externo. Ele é produzido a partir do ATP pela enzima adenililciclase, localizada na membrana plasmática, com domínio catalítico voltado para o citosol. Por outro lado, sua degradação é feita pelas fosfodiesterases. Portanto, o nível intracelular de AMP cíclico depende de um equilíbrio dinâmico entre síntese e degradação. A regulação principal da adenililciclase ocorre por meio de proteína G. Quando um receptor acoplado à proteína G estimuladora, chamada GS, é ativado, a subunidade alfa se liga à adenililciclase e aumenta sua atividade, elevando o AMP cíclico. Já receptores associados à proteína G inibitória, GI, reduzem a produção de AMP cíclico ao inibir essa mesma enzima. Assim, diferentes sinais extracelulares podem modular finamente a concentração de AMP cíclico dentro da célula. Algumas toxinas bacterianas interferem diretamente nesse sistema. A toxina da cólera mantém a subunidade alfa, GS, permanentemente ativa, levando à produção contínua de AMP cíclico. No intestino, isso provoca secreção excessiva de íons cloreto e água, resultando em diarreia intensa. Já a toxina da coqueluche, pertussis, modifica a subunidade alfa da GI, impedindo sua ativação e alterando o controle normal da adenililciclase. Essas toxinas, além de terem importância clínica, são ferramentas experimentais para identificar se uma resposta celular depende de GS ou GI. O aumento de AMP cíclico não gera a mesma resposta em todos os tecidos. Em adipócitos, por exemplo, a ativação de GS estimula a degradação de triglicerídeos em ácidos graxos. Já mutações na subunidade alfa da GS podem reduzir a resposta a hormônios, causando alterações metabólicas, problemas ósseos e déficit no desenvolvimento. Isso mostra como a via do AMP cíclico é central, tanto para a fisiologia quanto para a compreensão de diversas patologias. Mas o AMP cíclico não atua sozinho.
Ele precisa de uma enzima efetora capaz de traduzir esse sinal em mudanças funcionais na célula. Na maioria das células animais, o AMP cíclico exerce seus efeitos principalmente por meio da ativação da PKA. Essa enzima é uma serina-treonina sinase, ou seja, adiciona grupos fosfatos a resíduos específicos de serina ou treonina em uma proteína-alvo. Essas proteínas podem ser enzimas metabólicas, canais iônicos ou componentes de outras vias de sinalização. Como cada tipo celular possui um conjunto distinto de proteínas-alvo, o aumento de AMP cíclico pode gerar respostas muito diferentes dependendo do tecido. A PKA, em seu estado inativo, é formada por duas subunidades catalíticas associadas a duas subunidades reguladoras. Quando o AMP cíclico se liga às subunidades reguladoras, ocorre uma mudança conformacional que libera as subunidades catalíticas. Essas, então, tornam-se ativas e passam a fosforilar proteínas específicas. Esse mecanismo garante que a ativação da PKA dependa diretamente da concentração intracelular de AMP cíclico. A ação da PKA não é difusa na célula. As subunidades reguladoras se associam a proteínas de ancoragem, chamadas ACAPs, que posicionam a enzima em regiões específicas, como próximas à membrana ou ao núcleo. Em alguns casos, essas ACAPs organizam verdadeiros complexos de sinalização, incluindo também fosfodiesterases. Quando a PKA é ativada, ela pode fosforilar a fosfodiesterase adjacente, que degrada o AMP cíclico. Isso cria um mecanismo de feedback negativo, transformando um sinal prolongado em um pulso curto e localizado de atividade. Além de efeitos rápidos, a via do AMP cíclico pode gerar respostas tardias ao modular a expressão gênica. A PKA ativa fosforila a proteína CREB, que então recruta coativadores e estimula a transcrição de genes, que contém o elemento de resposta ao AMP cíclico, CRE. Esse mecanismo permite que um estímulo breve resulte em alterações duradouras na célula, como ocorre em processos de aprendizado e memória no sistema nervoso. Além do AMP cíclico, alguns GPCRs ativam uma rota completamente diferente, baseada na clivagem de fosfolipídios da membrana plasmática. Alguns receptores acoplados à proteína G transmitem sinais por meio da ativação de proteína GQ. Quando o receptor é ativado, a subunidade alfa da GQ estimula a enzima fosfolipase C beta, que atua na face interna da membrana plasmática. Essa etapa é fundamental porque conecta o estímulo extracelular à geração de segundos mensageiros lipídicos. A fosfolipase C beta cliva um fosfolipídio específico da membrana, o PI4,5-difosfato, produzindo duas moléculas sinalizadoras, o PI3 e o diacilglicerol. Nesse ponto, a via se divide em dois ramos complementares. Cada um desses mensageiros terá funções distintas, mas coordenadas dentro da célula. O IP3 se difunde rapidamente pelo citosol, até alcançar o retículo endoplasmático, onde se liga a canais específicos de liberação de cálcio. Isso provoca o aumento da concentração de cálcio no citosol. O cálcio atua como um importante segundo mensageiro, modulando diversas proteínas sensíveis a esse íon e amplificando o sinal intracelular. Enquanto o IP3 atua no citosol, o diacilglicerol permanece na membrana e, junto com o cálcio, ativa a proteína quinase C, a PKC. A PKC, então, fosforila proteínas-alvo específicas, gerando respostas que variam conforme o tipo celular. Além disso, o DAG pode liberar ácido araquidônico, precursor de eicosanoides, como as prostaglandinas, moléculas centrais na inflamação e na dor, razão pela qual fármacos anti-inflamatórios atuam inibindo essa via.
O cálcio surge, então, como um mediador central, capaz de gerar respostas rápidas e altamente reguladas em praticamente todos os tipos celulares. O cálcio é um mediador extracelular extremamente eficiente, porque sua concentração no citosol é muito baixa, enquanto é alta no meio extracelular e no retículo endoplasmático. E isso cria um gradiente favorável para que, quando os canais se abrem, o cálcio entre rapidamente no citosol. Pequenas aberturas de canal já são suficientes para gerar aumentos locais significativos, ativando proteínas sensíveis ao cálcio e desencadeando respostas como a contração muscular e secreção. Alguns estímulos, como a despolarização da membrana, distensão mecânica ou ligação de ligantes específicos, ativam canais de cálcio na membrana plasmática. Isso permite que o íon entre diretamente do meio extracelular para o citosol. Esse mecanismo é fundamental em células excitáveis, como neurônios e fibras musculares. Além da entrada externa, o cálcio pode ser liberado de estoques intracelulares no retículo endoplasmático. Canais como o receptor de rianodina se abrem em resposta ao aumento prévio de cálcio, promovendo um fenômeno de amplificação chamado liberação induzida por cálcio. Assim, um pequeno aumento inicial pode gerar uma resposta muito mais intensa dentro da célula. Para que o sinal seja transitório, a célula precisa reduzir rapidamente o cálcio citosólico. E isso é feito por bombas dependentes de ATP, que transportam o íon de volta para o retículo endoplasmático ou para fora da célula. Em células altamente dependentes de cálcio, como musculares e nervosas, existe ainda um trocador sódio-cálcio, que utiliza o gradiente de sódio para remover o cálcio do citosol. Esses mecanismos garantem precisão e controle fino da sinalização mediada por cálcio. Por fim, veremos que a sinalização por cálcio não depende apenas da quantidade, mas também do padrão temporal do sinal gerado. Os receptores de IP3 e de rianodina, localizados no retículo endoplasmático, são ativados por concentrações baixas a moderadas de cálcio no citosol. Isso significa que um pequeno aumento inicial de cálcio pode estimular ainda mais a liberação do íon, um mecanismo de retroalimentação positiva. Experimentos com indicadores fluorescentes mostram que essa liberação ocorre inicialmente em pontos quentes específicos da célula, refletindo a abertura coordenada de grupos de canais. Se o estímulo extracelular for intenso ou persistente, o aumento local de cálcio pode ativar canais vizinhos, propagando o sinal como uma onda regenerativa pelo citosol. Esse fenômeno é semelhante ao potencial de ação em neurônios. Um evento local desencadeia a propagação coordenada. Embora proteínas ligadoras de cálcio atuem como tampões, limitando sua difusão, estímulos fortes conseguem superar essa contenção. Curiosamente, concentrações altas de cálcio inibem os próprios receptores de IP3 e rianodina após certo tempo. Essa retroalimentação negativa, associada à remoção ativa do cálcio por bombas, faz com que os níveis citosólicos caiam. E quando o cálcio diminui, a inibição é aliviada, permitindo nova liberação. Esse ciclo repetido gera oscilações na concentração do cálcio, típicas de sistemas com feedback negativo e atraso temporal. As oscilações de cálcio não são apenas um detalhe bioquímico, elas carregam informação. A frequência, amplitude e ritmo dos picos podem determinar diferentes respostas celulares. Em algumas células, como as da hipófise, picos de cálcio acompanham pulsos de secreção hormonal. Em outros casos, frequências distintas ativam conjuntos diferentes de genes. Assim, a célula decodifica a frequência do sinal de cálcio por meio de proteínas sensíveis ao íon, incluindo sinases com capacidade de memória molecular.
Para finalizar, vamos sintetizar o que vimos na aula de hoje. Primeiro, compreendemos que os receptores acoplados à proteína G formam a maior família de receptores de membrana, combinando estrutura conservada com enorme diversidade funcional. Em seguida, analisamos como as proteínas G são ativadas pela troca do GDP por GTP, permitindo que suas subunidades transmitam o sinal de maneira coordenada. Depois, discutimos a via do AMP cíclico, entendendo como a pKa pode modular tanto proteínas citosólicas como fatores de transcrição, como o CREB. Avançamos para a via do fosfatidil-inositol, integrando IP3, cálcio e DAG na ativação da PKC e na amplificação intracelular do sinal. Por fim, vimos que o cálcio não atua apenas como um mensageiro simples, mas como um sistema dinâmico de codificação por oscilações, permitindo controle fino e específico das respostas celulares. E é isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Agradeço muito a presença de vocês. As referências que deixamos aqui são fundamentais para aprofundar o entendimento dos mecanismos moleculares que permitem às células traduzir sinais extracelulares em respostas fisiológicas complexas. Na próxima aula, vamos avançar ainda mais, explorando como os GPCRs participam diretamente da fisiologia, incluindo a memória celular, percepção sensorial e controle fino das respostas biológicas. E, humildemente, eu só te peço uma pequena ajuda. Se esse conteúdo foi útil, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e acompanhar o André Bio, também no Instagram, @andrebio.prof, para dicas de biologia todos os dias. Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!